Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos estar trazendo aqui uma mensagem aqui, agradecer a Deus em primeiro lugar, ao pastor Wilson pela oportunidade, e vamos estar compartilhando a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, num texto muito conhecido do povo de Deus, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que fala do filho pródigo, que diz assim: existe um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o com mãos, alegremo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saiu, seu pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aqui fala de um jovem moço, onde foi diante do seu pai pedir a ele a parte que lhe pertencia, que era direito verdadeiramente dele, mas existia um tempo determinado para que isso acontecesse. Após a morte do pai, os filhos, no caso ele como mais moço, também tinha a parte que lhe pertencia e seria a ele dado. Mas ele decidiu quebrar essa regra e pedir na parte que lhe pertencia, porque não sabemos do coração dele, mas depois nós vamos ver o que ele queria exatamente, mas talvez o coração dele estivesse trabalhando desejoso de querer novas experiências, aventuras, né? Poder ter o poder em suas mãos para poder usufruir do que ia no seu coração e na sua mente. E assim foi dado pelo pai. A gente não vê no texto aqui o pai em nenhum momento orientá-lo na questão de abordar ele pelo pensamento, para que ele queria, para qual finalidade. Não. Aqui, resumidamente, o pai simplesmente deu uma parte que lhe pertencia. E ele quebrou regras, porque a primeira delas, como eu falei, ele simplesmente pediu algo que não era aquele momento de pedir. Ele não foi, como é que podemos dizer, obediente, né, o seu pai. Ele desrespeitou, essa palavra correta, desrespeitou fazendo isso a autoridade do seu pai, pedindo a parte antes do tempo determinado, né, que teria para ser. Mas nós vemos que o pai deu a ele. Nós vamos ver que pródigo tem um significado como desperdiçador, extravagante. E nós vamos ver que realmente esse nome fez jus, né, de ver
essa extravagância da parte que lhe pertencia, da forma que ele usou para o seu bel prazer. Nós vamos ver que no versículo 13, conforme nós já lemos, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ao seu bel prazer. Nos dias de hoje, nós sabemos que não só jovens, né? Não, porque nós estamos falando de um jovem moço, é uma representação de um ser humano, né? Mas tem pessoas mais velhas, mais novas, que tomam atitudes erradas. E as consequências, né, as escolhas são nossas, e dependendo das nossas escolhas, o resultado pode ser positivo ou negativo, bom ou ruim, ou até mesmo trágico. Nós vamos ver que essa escolha deste jovem foi trágica, porque ele tinha tudo estando debaixo das mãos e na proteção do pai. E de repente ele achando que poderia desfrutar de algo que realmente no princípio desfrutou, mas depois o preço foi alto pela sua escolha. Nós vamos ver no versículo 14, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Naquela época, um judeu, ele não podia ter contato com animais imundos, né? No caso especificamente de porcos. Diz a palavra que ele foi comer o trabalho que ele arrumou e ele foi acabar comendo bolotas de porcos. Olha o nível e o estado que ele chegou. Nos dias de hoje nós podemos transformar tudo isso, né? A arrogância de um jovem, a arrogância de um homem ou até mesmo de uma mulher, de abandonar a casa do pai. Esse pai representa o próprio Deus, aonde dentro da casa do pai, por mais que tinha regras, nada lhe faltava. Mas houve a escolha. Muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas para vivermos uma vida dissoluta como este jovem, de qualquer maneira, sem regras, segundo a minha vontade e o meu querer, e muitas vezes nós pagamos um preço alto. Esse pai que representava o próprio Deus liberou a parte que lhe pertencia. Esse pai que representa o próprio Deus, ele não vai te prender para que force de você uma adoração. Ele vai te dar o direito de escolha, de querer ou não querer. Ele bate a porta do coração a todo tempo, dizendo-se, convidando-se para que você abra a porta, para que ele entre e faça morada. E muitas vezes nós nos aprofundamos em situações das nossas vidas que nós trancamos a porta do nosso coração de uma maneira que ele não pode penetrar. Não é que ele não pode, ele respeita e ele bate a porta e continua batendo para que ele entre e faça morada, para que ele renove a aliança se for necessário. E nós vamos ver que muitas vezes o pecado ele faz com que nós venhamos se fechar, se trancar, ainda sabendo que estamos errados. Esse jovem, diz, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome. Aí ele começou a lembrar a situação que ele chegou. Enquanto ele tinha dinheiro, muito provavelmente ele estava cercado de amigos, de mulheres e das coisas que ele procurou para a sua vida naquele período atual. A sua escolha foi errada e ele estava colhendo pela sua escolha. Mas na hora do vamos ver, não tinha ninguém do seu lado, ele estava do lado dos porcos. Um jovem judeu do lado dos porcos, comendo bolotas de porco, querendo se alimentar das bolotas de porcos. Foi o que sobrou para ele. A sua escolha gerou ir ao fundo do poço. Quantas vezes as nossas vidas são levadas ao fundo do poço pelas atitudes nossas erradas, escolhas erradas, e acabamos padecendo por isso e pagando um alto preço por isso. Mas eu quero dizer que tem um Pai que está no céu, que está pronto a nos perdoar. Não importa se você tem abandonado, que você largou por qualquer motivo, o que importa é que quando este jovem estava lá na situação que ele agora estava se encontrando e que não tinha mais amigos do lado, ele lembrou da casa do Pai. Uma vez, quando você está na casa do Pai,
e você vive debaixo da dependência do Pai, tenha certeza que por mais que você saia da presença do Pai, uma hora você vai lembrar: na casa do meu Pai era muito bom. E quando você está na casa do Pai, por mais que existem regras, e regras têm que existir, nós sabemos que muitas vezes as pessoas não suportam isso e acabam vivendo ao seu bel prazer como ele escolheu. Mas o Pai está sempre pronto a perdoar. No versículo 18 fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, dir-lhe-ei ao Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha só, esse levantar aqui significa uma atitude. Esse se pôr de pé aqui significa: eu preciso fazer algo. Eu sei o caminho, eu sei qual é a porta, eu sei aonde encontrar a cura, eu sei aonde ser liberto, eu preciso me levantar desta situação. A primeira atitude tem que ser minha, tem que ser sua. Talvez se você tem passado por um momento que você talvez ache que não tem mais saída para você por causa de atos errados que talvez você tenha escolhido para a tua vida, ei, abre o teu olho, o Pai está te esperando, o Pai quer você de volta, mas Ele está te esperando, Ele quer uma atitude, Ele quer que você lembre da casa dEle e você veja o quanto foi bom viver debaixo da mão do Pai. Ele quer olhar e ver você voltando no caminho e Ele vai estar à porta te esperando para te abraçar e te beijar. Ele tem o melhor para mim, para ti. Aqui diz que Ele, nós falamos: levantar-me, irei ter com meu Pai, direi ao Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele estava arrependido. Arrependimento verdadeiro. Ele estava querendo se posicionar como filho, dependente de um pai. Mas neste caso, este filho que esteve na casa do pai, ele voltou para pedir ao pai, nós vamos ver mais lá na frente, não de uma forma como filho. Olha só, ele estava se sentindo tão humilhado, ele estava se sentindo tão desprezível pelo seu alto, pela sua atitude, que chegou um momento que ele não queria nem ser tratado como filho, porque ele lembrou, quando ele passou a necessidade, que na casa do pai, os trabalhadores do seu pai tinham de melhor. Ou seja, ele não estava se comparando como filho acima de trabalhadores, mas abaixo, igual ou abaixo. E nós vamos ver que: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que é ele chegar na casa do pai e dizer: Pai, voltei, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me põe no meio dos teus trabalhadores. Foi isso que ele disse ao pai. Mas quem é filho, é filho. O pai nunca esquece de um filho. Nunca. Ele sempre quer que o filho reconheça para que ele possa tomar as devidas providências para honrar o filho como ele realmente é, filho. E nós vamos ver aqui que no versículo 20 que fala assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Alegria do pai de ter visto o filho voltando. É interessante que nos dias de hoje, quantas pessoas se afastou totalmente da presença de Deus. Você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir de algum momento, entenda algo: o Pai está te esperando, o Pai nunca te rejeitou. O inimigo trabalha para na tua mente trabalhar e dizer que não tem mais jeito, mas Jesus, mas Deus, Ele tem algo para fazer ainda na tua vida. Confessa, deixa que Ele vai te liberar aquilo que você precisa. Você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Ele está pronto para te perdoar. O inimigo das nossas almas, ele tenta encontrar uma brecha nas nossas vidas, nos colocar no fundo do poço, colocar no meio dos porcos, como este jovem foi, comendo bolotas dos porcos, para nos sentirmos imundos, sujos e não mais capazes de sentar à mesa do Pai. Mas quando o filho tomou aquela atitude: levantar-me-ei, irei ter com meu pai,
Ele estava tomando uma atitude de posição. Tome essa atitude, saia desse marasmo que você tem passado. Não deixe que o inimigo faça com que a tua mente seja um armazenamento daquelas coisas negativas que ele oferece ao homem, mas abre o teu coração e põe a tua vida diante do Senhor, que ele há de te exaltar, ele há de te dar uma nova oportunidade para a glória do nome de Deus. Até porque a glória, quando Deus ele honra um homem, é para a glória do próprio Deus. Muitas vezes Deus levanta um homem da sarjeta, tira do lodo, faz um novo homem, transforma. A família não quis mais, ele traz para a família, restitui a casa para a glória de Deus. E o inimigo fica indignado com isso, porque ele tinha ele lá, comendo bolotas de porcos, vivendo no meio de porcos. Mas ele não conseguiu prender ele lá, porque chegou a lembrança da casa do pai. Quando chegou um momento que ele não aguentava mais, como natureza humana, olhar aquele lodo que ele se encontrava, aquele fundo de poço, ele lembrou da casa do pai. E quando você lembra da casa do pai, traz bons sentimentos, traz boas lembranças. E sabe o que é lembrança? É algo que me traz esperança. Quando você se lembra de algo bom, de algo que você via no passado e hoje não vive mais, ele te traz esperança que há uma possibilidade de mudança, que há uma possibilidade de transformação. E em Deus sempre há. Tudo é possível para aquele que crê em Deus. Não temas. Levanta-te. Saia deste lugar. Faça com que Deus possa trabalhar em você. Permita que isso aconteça. E Deus há de fazer uma grande mudança na sua vida. No versículo 21 diz assim: o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. O pai não só perdoou, o pai estava aguardando o retorno, não só perdoou, quando viu, lançou-se aos braços e abraçou e beijou com alegria pela volta do filho. Assim ele quer fazer contigo. Esses tempos difíceis, talvez tenha apostatado a fé, esses tempos difíceis que o mundo tem passado, só de notícias ruins, por causa dessa enfermidade que tem assolado a humanidade. Talvez você ache que acabou, não acabou nada. Tem um Deus no céu que trabalha por mim, trabalha por ti, trabalha pela igreja, trabalha para que o nome dele seja edificado na minha e na tua vida. E o nome dele seja glorificado, e não acabou. Tem pessoas negativamente, muitas vezes, infelizmente, muitas vezes até cristãos, dizendo: o negócio está feio, tá, não sei para onde vai parar, tá nas mãos de Deus, não foge nada do controle de Deus, tudo está sobre o poder de Deus, nada acontece por acaso, o Brasil, a nação e o mundo está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Então para ti tem esperança, para ti tem vitória, para ti você pode alcançar aquilo que você talvez tenha pensado: perdi tudo. Você não perdeu, você pode começar a ganhar se você lembrar da casa do Pai. E eu não estou falando em bens materiais, eu estou falando de honra, que só Deus pode dar a um homem. Só Deus pode dar a um homem. Busque primeiro as coisas que são do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando você busca o desejo ardente de ter Deus na tua vida, ou de reatar uma aliança que foi quebrada, você pode ter certeza que as demais coisas vai ser acrescentada na medida daquilo, segundo a vontade de Deus. Não temas com o amanhã. O amanhã não pertence a mim nem a ti. O amanhã pertence a Deus. Viva o hoje para a glória de Deus. Aqui no 22 diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. Vestindo-o, estava dando vestimentas novas. Chegou maltrapilhos, chegou sujo, chegou imundo. Então dá um trato nele, limpa-o, dá-lhe vestimentas novas, sandálias nos pés, anel, uma aliança, para que o filho voltasse para a posição de filho.
E você não sabe, meu irmão, que quando muitas vezes isso acontece, o inferno fica enfurecido, porque você não sabe o quanto que o inimigo trabalha para destruir a minha e a tua vida no mundo espiritual. O quanto ele trabalha para colocar nós debaixo dos pés dele. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta preparada prosperará contra a sua igreja, contra os seus, contra os filhinhos, contra a menina dos olhos do Senhor. Nenhuma ferramenta, porque Deus é conosco. Quantos heróis da fé, quantos homens que passaram, que nós vamos relatar na Bíblia aqui, de passar os seus perrengues, passar as suas lutas, até falhar em algumas situações, mas se arrependeram, Deus deu a vitória. Sabe por quê? Porque merecemos. A palavra diz que não somos merecedores de nada, não. Mas porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para mim e para ti. E muitas vezes nós não valorizamos isso. É mais fácil o inimigo entrar na sua mente, colocar coisas negativas a ponto de sucumbir a tua vida espiritual e você não acreditar que Deus pode virar o cativeiro, Ele pode te dar a vitória. Arrependa-te hoje, entrega, reconcilie-se, peça perdão aí. Todos os dias nós pecamos, meu irmão, todos nós somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus, diz a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós se embrenhamos tanto no pecado que nós não só pecamos, como nos distanciamos de Deus. Porque a função do inimigo é essa, é encontrar brechas, e as brechas para ele penetrar. E quando ele penetra, ele vai minando, até o ponto que você se aparta da presença de Deus. Mas tem uma nova história para você, tem vestimentas novas para você, tem sandálias para você, tem anéis para você, e mais, tem festa e celebração, o bezerro cevado. No versículo diz, trazei o bezerro cevado e matai-o, e o comamos e alegremo-nos no Senhor. Celebração é algo de grande importância quando muitas vezes reconstituímos algo que precisávamos para viver uma vida excelente aos olhos de Deus. Esse pai aqui, ele deu tudo que o filho precisava de volta. Deus, ele pode te dar tudo de volta. Ele pode te dar tudo de volta. Mas a posição primeira é sua. Porque sabe por quê? Porque Deus, ele sonda o meu e o teu coração. Muitas vezes os homens olham para nós e falam, esse é o cara, essa é a mulher. Talvez para aquele que realmente deu o som do coração, ninguém dá nada. E aí ele sonda, ele esquadrinha, ele vai lá no fundo e ele vê que você quer ele, que você deseja por ele, mas que algo tem embargado e que você não consegue desenvolver, e ele vai lá e ele quebra as correntes, destrói os ferrolhos de ferro e faz com que a glória dele permaneça em ti, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus tem vitória para mim e para ti. Deus, ele quer que nós venhamos a celebrar nesses tempos difíceis. Porque quando você celebra, quando tudo vai bem, é fácil. Mas nos tempos difíceis você glorificar, exaltar o nome do Senhor e esperando no Senhor pela manhã. Não é Bolsonaro, não. Não é governador de estado nenhum. Não é, não. É homem que falham, que pecam, que fazem atitudes erradas, mas que Deus possa dar ao nosso presidente a visão vinda dele mesmo, do próprio Deus, para que ele seja instrumento usado, para que não para a glória dele, mas para a glória de Deus em primeiro lugar, e a esta nação chamada Brasil, para que nós possamos alcançar as nossas vitórias nas nossas vidas nos dias de hoje, ainda que eles não façam nada. Tenha certeza que Deus trabalha por mim e por ti. Este pai vestiu, deu vestimentas novas, quis dar um trato no filho, porque era maltrapilho, chegou daquele estado e honrou ele novamente. E diz assim no versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha só o que o pai falou, porque este meu filho estava morto. Morto no quê?
espiritualmente falando. Estava perdido no quê? Na direção. Já perdeu o foco, perdeu a direção. Morto estava espiritualmente. Quantas pessoas têm vivido andando por aí mortas espiritualmente? Estava morto e reviveu. E diz ainda, né, que ele reviveu, tinha se perdido e foi achado, ou seja, saiu do caminho. Agora não, ele entrou no caminho. O caminho é um só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Ele não é as portas. Se você tem procurado algo em outro lugar que não seja a porta chamada Jesus, você, infelizmente, vai sair no lugar errado. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que leva à eternidade. O que nós temos de maior valor é a nossa vida. O que nós temos de maior valor e a maior herança é que Jesus foi pregado naquela cruz para nos remir dos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que nós possamos ter uma vida eterna, a Canaã prometida. Ele falou para os seus discípulos, olha, eu preciso ir preparar morada para que aonde eu estejai todos vós também. Esse todos vós ele falou lá atrás para os discípulos e para mim e para você. Todos nós estejamos com ele. Ele não quer que nenhum se perca, inclusive eu e você. Mas está na sua mão a escolha, porque você tem a capacidade de escolher, você é inteligente. É que o inimigo muitas vezes apaga essa inteligência, tentando trabalhar para que você não veja, mas ele vai abrir os teus olhos, os teus ouvidos, para que você tome a sua atitude. Versículo 25, o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando de um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar entre os meus amigos. E vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e gozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha a posição do mais velho. Ele sentiu inveja, ciúme, ele abriu a boca e acabou pecando também. Porque o pai disse a ele, tudo é teu, tu está comigo, mas é justo nos alegrarmos, filho. Ele falou, este teu filho, ele não falou nem o meu irmão voltou e tu fez isso, não, ele estava tão indignado que este teu filho gastou tudo e tu ainda faz isso por ele? Eu tenho estado aqui, constantemente, e tu me dás um cabrito. Estava ali confrontando o pai, mas o pai estava tão alegre que diz para ele, olha, tudo é teu. No tempo oportuno, o que é teu, e ninguém vai tomar. Está entendendo? Não seja uma pedra de tropeço para quando uma pessoa que está afastada voltar. Não. Abrace-o, se alegre, celebre, entre na casa. Abraça o pai, abraça o irmão, libera perdão, tira a mágoa do coração, senão não vai para o céu. Senão não tem eternidade no céu. O que precisa ser reparado, as picuinhas precisam ser quebradas, lançadas fora. Ele chegou já daquele jeito, olhando, até porque o servo do seu pai ele foi perguntando, foi falando, teu irmão apareceu e teu pai está fazendo isso e aquilo outro. E você está na casa do pai. É teu. Não seja uma pedra de tropeço, não. Quando o teu irmão que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, alegra-se com ele, celebre com ele. Não seja um coveiro espiritual. Sabe, verdadeiramente celebre, se alegre. Porque Deus, ele tem para mim e tem para ti. Ele teve para o moço e tinha para o mais velho também. E nós sabemos que o Pai tem para todos nós. Então,
receba esta palavra em nome de Jesus, porque Deus é Deus. No último versículo, eu quero mais uma vez dizer: mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Alegria na casa, alegria no céu, quando o pecador se arrepende, quando uma ovelha perdida a 100ª volta para o aprisco. Essa pode ser você. Alegra-te, não deixe o inimigo colocar na tua mente que não tem mais jeito. A porta da graça está aberta. Só não terá mais jeito se morrer. Enquanto tiver vida, a esperança, há oportunidade de reconciliar-se com o Pai. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai que está no céu, eu sou grato a Ti, Senhor, ó Pai, por esta oportunidade de compartilhar este texto, que a partir da minha vida, Senhor, possa ser cada dia restaurada, Senhor, e tirar, Senhor, aquilo que o coração, Senhor, é enganoso, pode nos levar a pecar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pelos que ouviram esta palavra também, Senhor, por algum motivo estão fora da Tua presença, Senhor, estão titubeando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possa ter um encontro contigo, Senhor, ainda hoje, que possa tomar